Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Bendito, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, o nosso Salvador. Quero meditar com você hoje, meu querido, minha querida, no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 37. Vamos meditar nessa poderosa palavra de Deus. O tema é a vinda do reino de Deus. A vinda do reino de Deus. Nós sabemos que Jesus, quando ele pisou na terra e ele começou a exercer o seu ministério, ele proclamava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus, o reino de justiça, o reino de amor, reino de paz, reino de alegria, de vida e vida com abundância, vida eterna, na presença de Deus Pai. E, meus irmãos, nessa passagem nós vamos ver como que nós discernimos se fazemos parte do reino de Deus ou apenas do reino dos homens. E nós vamos também receber aqui um alerta de Jesus sobre o grande dia, quando o reino de Deus será estabelecido. Hoje, pela fé, nós temos acesso a esse reino, mas nós ainda não estamos na plenitude. Mas haverá o dia em que nós desfrutaremos da plenitude do reino de Deus. Vejamos então o que diz aqui, Lucas 17, versículo 20 em diante. Indagado pelos fariseus, ou seja, os religiosos estavam ali fazendo uma pergunta. Perguntaram para Jesus: quando virá o reino de Deus? Quando virá o reino de Deus? E Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nós vemos aqui, meus irmãos, a hipocrisia de homens carnais. Ainda que tenha um título de liderança religiosa, mas é um homem carnal. E o homem carnal, ele só enxerga o reino dos homens. Ele busca a glória dos homens. Ele busca os benefícios terrenos. E essa pessoa que é carnal, ela não consegue enxergar o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é espiritual. Deus é espírito. Nós não vemos, ele é o Deus invisível, imortal, mas real. E o seu reino também está nesse plano espiritual, da eternidade, do nosso verdadeiro ser, da nossa essência, criada por Deus, seres espirituais, imortais. O ser humano, ele é um espírito imortal. Por isso que existe salvação e existe condenação. Mas Jesus, muito humilde, falou para aqueles religiosos: o reino de Deus não vem de forma visível. Ou seja, eu estou aqui, Jesus falando, eu estou aqui apresentando para vocês o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Olha para a minha conduta, olha para os meus feitos, olha para o meu ensino. Jesus está falando. E vocês não estão conseguindo ver. Porque vocês não nasceram do Espírito. Porque só pode enxergar o reino de Deus quem é nascido do Espírito. Porque o reino de Deus é espiritual. Então, meus irmãos, nós precisamos ser essas pessoas nascidas do Espírito para ver o reino de Deus na simplicidade. Esses religiosos, eles desprezaram Jesus porque não entenderam a simplicidade do reino,
Aleluias. E diz mais aqui, meus irmãos, no versículo 21. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Então Jesus está falando, o reino de Deus está entre vocês. Então vocês não precisam ficar aí ouvindo alguém dizer que está aqui ou está lá. O reino de Deus está entre vocês. Ou seja, Jesus está falando, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu os conectarei. Eu os ligarei. Eu os levarei até o reino de Deus. Aleluia, meus irmãos. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E Ele está dizendo para mim e para você que o reino de Deus está entre nós. Agora, quem está percebendo? Você, meu irmão. Ô, minha irmã, eu quero te fazer agora você refletir em nome de Jesus. Não vai dar para a gente ler aqui todos esses versículos não, mas você lê aí Lucas capítulo 17 todinho. Mas eu quero chamar você a uma reflexão, a uma meditação. Você tem percebido o reino de Deus entre nós? Você tem conseguido acessar, minha irmã? É pela fé, é pelo caminho, é pelo vivo e verdadeiro, eterno caminho que é Jesus Cristo. Nós precisamos acessar essa graça maravilhosa que foi manifestada na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero fazer um momento de oração com você agora, meu irmão, porque nós precisamos ter a nossa visão espiritual restaurada. Meus irmãos, essa vida terrena, ela é muito curta. Passarão céus e terra, mas a palavra de Jesus não passará. O mundo e a sua concupiscência vai passar, mas aqueles e somente aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Então eu quero orar agora para que nós sejamos renovados. Eu estou aqui, meu irmão, cooperando com você para que você seja renovado. E na medida que eu entrego para você esse renovo também, eu sou renovado. Bendito seja o nome de Jesus, Pai. Eu te louvo pela Tua palavra. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia. Pai, nós não merecemos nada. Oh Deus, nós somos dignos de condenação. Nós somos dignos, meu Deus, do afastamento eterno do Senhor. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor tanto nos amou, que enviou Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E meu Pai, eu te peço, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, a acessar, Pai, a graça do Senhor. E, meu Deus, ajuda a contemplar o Teu reino, a desfrutar do Seu reino. Meu Deus, da alegria da salvação, que nenhum se perca, que nenhum se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Em nome de Jesus, amém. Você que crê diz amém. Guarde essa palavra no seu coração. Fique com Deus, um forte abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.